Vamos começar com o Flamengo fez uma partidaça no Maracanã, tá? Dá para dizer isso sem dúvida nenhuma e eu concordo com a Mariana, tá? Acho que sim, é o melhor jogo do Flamengo do Leonardo Jardim, tá? O time, hoje dá para dizer que o Flamengo foi muito bem na marcação, e olha que o Flamengo hoje não enfrentou qualquer time, enfrentou um baita de um time que é esse time do Bahia, que tem ótimos jogadores, é só você olhar onde está o Bahia na tabela do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo hoje enfrentava um baita de um time. E o Flamengo hoje, ele foi melhor na marcação do que, por exemplo, nos jogos contra o Fluminense e no jogo contra o Independente Medellín. O Flamengo foi muito bem na marcação, embora, obviamente, em alguns momentos, alguns jogadores do Bahia até tinham espaço para jogar, mas perto da área, próxima à área, o Flamengo marcou bem. O Bahia nem criou tantas chances claríssimas assim. O time do Bahia não conseguiu criar chances para que fizesse o Rossi ter que fazer uma baita de uma defesa. Então, assim, o Flamengo fez um jogo muito interessante na marcação e o Flamengo mostrou que vem melhorando com o passar do tempo. Esse jogo de hoje é um exemplo. É um jogo, uma partidaça do Flamengo contra um excelente time do Bahia. Mas só para destacar uma coisa aqui, mas o Flamengo, de novo, jogou muito bem, mas perdeu muitas chances de gol, tá? O início do segundo tempo é muito parecido com o segundo tempo, o início do segundo tempo contra o Fluminense, tá? E lá o Flamengo também perde, acho que mais 3 chances muito claras para fazer o gol, umas chances claríssimas para fazer o gol, e hoje foi a mesma coisa, tá? Aquelas chances que o Arrascaeta perde, cara, era pro Arrascaeta poderia ter feito 4 gols, poderia sair de campo com 4 gols, ou então pelo menos fazer um hat-trick, porque assim, a bola cai no pé dele vindo assim, após um baita de um passe do Varela, ele finaliza pro gol, uma finalização que a bola vai no meio do gol. É um lance que o jogador tem que fazer o gol. É a outra que vem um baita de cruzamento e o Arrascaeta cabeceia a bola na trave. Eu acho que esse é para mim, a chance que ele perde, que para mim é mais difícil de fazer o gol. E depois o Flamengo recupera a posse da bola, se não me engano, com o Alexandre. O Alexandre acerta ótimo passe para o Arrascaeta. Ele tem a possibilidade de dar o passe para o Pedro, mas ele prefere a finalização. E eu não acho que ele estava errado, até porque estava de frente para o gol. Mas finaliza a bola para muito longe do gol. Você pode perder uma chance dessa. Entendeu? Não pode. Ainda mais quando você enfrenta um time como esse time do Bahia. Como a Mariana mesmo destacou. O Flamengo continuou bem? Continuou. Mas poderia ter tomado o empate, gente. Num lance de bola parada, numa finalização de fora da área. O Jean Lucas conseguiu uma baita finalização, que a bola foi no travessão. Entendeu? Você não pode perder tantas chances de gol como o Flamengo perdeu. Se não me engano, com menos de 15 minutos de segundo tempo, o Arrascaeta perdeu esses 3 gols. Não dá. E assim, aí depois teve o Pedro perdendo um gol sem goleiro. Não dá. Não dá pro Pedro perder um gol sem goleiro. Tem o Gonzalo Plata que faz uma jogadaça. Que assim, desculpa, tem que fazer o gol. Ele fez uma jogadaça, fez. O goleiro do Bahia, o Léo Vieira, tem méritos, com certeza. Ele faz uma defesaça. Mas também é gol perdido. Entendeu? Não pode perder um gol desse. Entendeu? E assim, não é que a bola caiu no pé de jogadores que na maioria das vezes perde gol. Não. A bola caiu 3 vezes a bola caiu no melhor jogador da América do Sul, que é o Arrascaeta, e uma das vezes a bola caiu no pé do Pedro, que na minha opinião é o melhor centroavante da América do Sul. Gols mais difíceis o Pedro já fez, e hoje perdeu um gol feito. O Gonzalo Plata, para mim, é gol perdido, mas aí eu acho que também tem muito mérito do goleiro do Bahia, o Léo Vieira, fez uma defesa. Entendeu? Não dá para você perder tanta chance como o Flamengo perdeu. Tá, gente? Num jogo entre 2 excelentes equipes, quando você tem a oportunidade, você tem que fazer o 2-0. Sabe por quê? Porque se você não faz o 2-0, você deixa o adversário no jogo. Uma coisa é você tá ganhando de 1-0, outra coisa é você tá ganhando de 2, 3, 4-0. Entendeu? Tem que fazer o gol. E o Flamengo deixou o Bahia vivo no jogo, gente. Por quê? Porque o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Tá? Não pode perder tantas chances, não pode. Mas vamos lá. O time jogou bem? Sim. O time criou muitas chances? Com certeza. Mas também perdeu muitas chances. Tá? E uma coisa que eu vou elogiar, porque eu já falei desse ponto negativo do jogo de hoje, que foi um monte de chances perdidas, um ponto positivo, tá? Esse time do Flamengo, do Leonardo Jardim,
tem sido um time que tem jogado bem e tem conseguido criar chances quando tem a posse da bola. Mas também tem sido um time que, quando precisa defender e precisa sair jogando rápido, ou então sobe a marcação, pressiona a marcação do adversário e recupera a posse da bola no campo de ataque, o time do Flamengo também tem conseguido fazer isso bem. Tá? O Flamengo contra o Fluminense recuperou a posse da bola no primeiro gol, e o Pedro depois conseguiu fazer um golaço. Antes da data FIFA, eu achei que estava com mais dificuldades. O Flamengo acho que voltou da data FIFA melhor nessa questão. O Flamengo tem conseguido recuperar a posse da bola no campo de ataque, e às vezes faz gol e às vezes perde o gol, mas o Flamengo ele também tem sido um time que tem ficado no campo de defesa, mas recupera a posse da bola e acelera a jogada. Seja em contra-ataque, seja em transições ofensivas. Porque a gente sempre falava, o Flamengo é um time, antes, o Flamengo 2025, nos anos anteriores também, o Flamengo é um time que joga muito bem quando tem a posse da bola. Mas quando ele precisa jogar mais no campo de defesa e precisa jogar em quê? Em contra-ataque, em transição ofensiva, o time tem dificuldade. E o time do Flamengo tá melhorando, gente. O time do Flamengo tá melhorando. Eu tenho percebido isso no decorrer dos jogos que, como a Maria destacou, ainda mais depois da data FIFA. Tá? O Flamengo ele vem melhorando nessa questão de subir a marcação e recuperar a posse da bola. O time tem conseguido também recuperar essa posse da bola no campo de defesa e acelerar a jogada. O que o Flamengo hoje perdeu de chances de gol após recuperar a posse da bola no campo de defesa, no meio de campo e acelerar a jogada, cara, foi 2-0, era para ter sido 3, 4, 5-0, gente. E foi igual o jogo contra o Fluminense. Contra o Fluminense foi a mesma coisa. Quando o Fluminense faz o gol, antes o Flamengo já podia ter feito 3-0, até mesmo 4-0. E hoje então nem se fala. Era para ser hoje 2-0, gente, é pouco. 2-0 é muito pouco. Tá? Pelo que o Flamengo jogou, era para ser 4, 5-0, então, pô, pelas chances que o time perdeu. Mas eu acho isso muito interessante, tá? Que o time do Flamengo, ele tá sabendo jogar de outras formas. O Flamengo não tá jogando só bem quando tem a bola. O Flamengo também tá jogando bem quando precisa ficar mais no campo de defesa. Outra coisa que eu achei interessante, o Leonardo Jardim, ele hoje mudou o Flamengo e colocou o Flamengo nessa reta final do jogo, no 4-3-3. Tá? No 4-3-3. O jogo contra o Medellín, eu acho que eu também acho que ele já tinha feito isso em outro jogo também. Não me lembro qual foi o jogo, mas eu acho que ele também tinha já feito isso. No 4-3-3. E eu achei isso super interessante. Porque uma das críticas que eu tinha em relação ao Felipe Luiz é que muitas vezes o Flamengo jogava sempre no 4-2-3-1 ou então no 4-2-4. E quem já nos acompanha aqui sabe que eu não sou fã do 4-2-4, com 4 atacantes. E eu gosto muito mais desse 4-3-3, que você tira o camisa 10 e coloca mais um jogador ali, embora os jogadores, por exemplo, um jogador como o Lucas Paquetá joga como 10. Mas ali você vê, o time estava jogando 4-3-3. Fez o quê? Uma linha ali no meio de campo com 3 jogadores. Se eu não me engano, era Saul mais pelo lado esquerdo, o Lucas Paquetá ali como meia central e o De La Cruz mais pelo lado direito. Entendeu? E aí mudou a formação e eu achei que o Flamengo melhorou essa marcação ali no meio de campo mais do que já estava bem, tá? E eu acho interessante essa mudança de formação no decorrer do jogo, até para melhorar essa marcação do time, eu achei bastante interessante. E uma coisa que me surpreendeu demais no jogo de hoje, o Bahia tem um ótimo time, tá? Volto a dizer, um baita time esse time do Bahia, e acho que vai estar disputando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai disputar ali para se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Mas me surpreendeu, tá? Que o Flamengo tenha sido tão superior ao Bahia, tá? Porque o Flamengo ele jogou na quinta-feira, o Bahia não jogou no meio de semana, tá? O Bahia ficou treinando e obviamente descansando nesse meio de semana, e o Flamengo jogou na quinta-feira, e o time do Flamengo foi muito superior ao time do Bahia. O Flamengo jogou muito mais futebol no Maracanã do que o Bahia. O Bahia demonstrou dificuldades em algum momento de conseguir criar chances de gol, seja pelas dificuldades do Bahia, seja porque o Flamengo em vários momentos marcou bem. Mas me surpreendeu que o Flamengo tenha sido tão superior. Eu achei que esse jogo seria um pouco mais parecido com o que foi o jogo contra o Fluminense, mas aí também eles fazem pensar, tá vendo como foi difícil para o Flamengo jogar na altitude? Tá? Porque o Flamengo jogou na altitude na quarta-feira contra quem?
Contra o Cusco. Contra o Cusco. E contra o Independente Medellín, o Flamengo jogou na quinta-feira. Também é bom destacar, né? Lá foi um jogo na altitude, mas também teve viagem, né? Esqueci disso. E esse jogo contra o Independente Medellín, embora tenha sido na quinta-feira, esse jogo foi no Maracanã, tá? Mas me surpreendeu que o Flamengo foi bastante superior e o Flamengo não demonstrou cansaço na reta final do jogo, não, tá? Não achei que o time do Flamengo me pareceu cansado na reta final. Não achei. Achei que as mudanças que o Leonardo Jardim fez melhorou até mais a marcação do Flamengo, protegeu mais ali a entrada da área, tá? Acho que o Flamengo não me pareceu nem um pouco cansado na reta final do jogo. Quem entrou bem. Tá? O time conseguiu manter bem essa questão de ter a posse da bola, de conseguir continuar puxando contra-ataque. Quero destacar alguns jogadores que, na minha opinião, foram muito bem no jogo. Tá? Eu achei que o Gonzalo Plata foi muito mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele fez um baita de um segundo tempo. Tá? Que partidaça do Gonzalo Plata no segundo tempo. Muitas das jogadas do Flamengo pelo lado direito teve boa participação do Gonzalo Plata, teve outros lances que ele foi mal. Tem um lance que ele desperdiça ali que é impressionante, mas achei uma partidaça do Gonzalo Plata no segundo tempo. O Varela jogou muito no segundo tempo. Pô, se o Arrascaeta fizesse os gols, o Varela teria, se não me engano, terminado o jogo com 2 assistências. Ele faz um cruzamento, a bola vai na cabeça do Arrascaeta, depois do Arrascaeta cabeceia a bola vai na trave. E a outra, se não me engano, ele também dá aquele passe para trás, não sei se é exatamente rasteiro, mas ele dá o passe para trás, o Arrascaeta chuta pro gol, e o goleiro do Bahia, o Léo Vieira faz uma defesaça, tá? Faz a defesa ali no meio do gol, entendeu? Então, assim, eu achei que alguns jogadores do Flamengo foram muito bem, mas eu gostaria de destacar Gonzalo Plata e Varela, que fizeram um baita de um segundo tempo ofensivamente. Para mim, foi 2 dos grandes destaques do Flamengo ofensivamente. Outro jogador que aí eu vou ter que destacar, Lucas Paquetá. Impressionante como o Lucas Paquetá tem ótima finalização, né? É de dentro da área, é de fora da área. Impressionante a qualidade dele para finalizar pro gol. Mas a bola sobrou para ele dentro da área. Pois é, mas a bola também sobrou pro Arrascaeta e pro Pedro dentro da área e eles perderam o gol, tá? A bola sobrou ali pro Lucas Paquetá e ele conseguiu uma baita de uma finalização pro gol e fez o segundo gol pro Flamengo, dando tranquilidade pro Flamengo, né? Até para nessa reta final de jogo, conseguir ganhar de 2-0 e conseguir não sofrer tanto ali defensivamente na reta final do jogo, porque se o jogo tivesse 1-0, um gol do Bahia empatava o jogo. Então, importante o gol do Lucas Paquetá, mas volta a destacar, tá? Muito feliz com mais uma excelente atuação do Flamengo, tá? O time do Flamengo, do Leonardo Jardim, tem melhorado jogo após jogo, tá? E me impressiona como esse time cria chances de gol. Me impressiona. Também me impressiona como esse time perde gols, tá? Mas assim, excelente partida do Flamengo, mereceu com certeza a vitória e acho que daqui pra frente o time só tem a melhorar. Tomara que o Lucas Paquetá não tenha sofrido nenhuma lesão, porque ele tem sido, se não o melhor jogador do Flamengo, tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo nesses últimos jogos, tá jogando demais. E o time do Flamengo também tá jogando muito bem, tá? Quero destacar isso, grande partida do Flamengo e grande vitória do Flamengo, baita vitória, como quiser dizer. Time jogando muito e mais numa vitória no Maracanã.